Liturgia do dia 7 de fevereiro de 2022, segunda-feira da quinta semana do Tempo Comum. Primeira leitura. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, Salomão convocou para junto de si, em Jerusalém, todos os anciãos de Israel, todos os chefes das tribos e príncipes das famílias dos filhos de Israel, a fim de transferir da cidade de Sião, que é Jerusalém, a arca da aliança do Senhor. Todo o Israel reuniu-se em torno de Salomão, no mês de Etanim, ou seja, no 7º mês, durante a festa. Vieram todos os anciãos de Israel, e os sacerdotes tomaram a arca e carregaram-na junto com a tenda da reunião, como também todos os objetos sagrados que nela estavam. Quem os carregava eram os sacerdotes e os levitas. O rei Salomão e toda a comunidade de Israel, reunida em torno dele, imolavam diante da arca ovelhas e bois em tal quantidade que não se podia contar nem calcular. E os sacerdotes conduziram a arca da aliança do Senhor ao seu lugar, no santuário do templo, ao Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins, pois os querubins estendiam suas asas sobre o lugar da arca, cobrindo a arca e seus varais por cima. Dentro da arca só havia as 2 tábuas de pedra que Moisés ali tinha deposto no Monte Horebe, quando o Senhor concluiu a aliança com os filhos de Israel, logo que saíram da terra do Egito. Ora, quando os sacerdotes deixaram o santuário, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de modo que os sacerdotes não puderam continuar as funções, porque a glória do Senhor tinha enchido o templo do Senhor. Então Salomão disse: O Senhor disse que habitaria numa nuvem, e eu edifiquei uma casa para tua morada, um templo onde vivas para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 131. Subi, Senhor, para o lugar de vosso pouso, para o lugar de vosso pouso, para o lugar de vosso pouso. Nós soubemos que a arca estava em Éfrata, e nos campos de Lara encontramos. Entremos no lugar em que ele habita, ante o escabelo de seus pés o adoremos. Subi, Senhor, para o lugar de vosso pouso, para o lugar de vosso pouso, para o lugar de vosso pouso. Subi, Senhor, para o lugar de vosso pouso. Subi vós com vossa arca poderosa, que se vistam de alegria os vossos santos, e os vossos sacerdotes de justiça, por causa de Davi, o vosso servo. Não afasteis do vosso ungido a vossa face. Subi, Senhor, para o lugar de vosso pouso, para o lugar de vosso pouso, para o lugar de vosso pouso.
Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes, deitados em suas camas, para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades e campos onde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar, ao menos a barra de sua veste. E todos quantos o tocavam, ficavam curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A inauguração do Templo de Jerusalém marca uma data importante da história bíblica. Completa-se a história começada com a promessa de Deus no Sinai: construir-me-eis um santuário, para que resida no meio deles. O povo de Israel constituiu-se à volta da aliança, de que a arca é a memória itinerante. A arca peregrinou com o povo no deserto. Ao entrar na terra prometida, foi instalada sucessivamente em Gilgal, em Siquém e em Silo. Acompanhou o povo nas batalhas contra os seus inimigos e caiu nas mãos dos filisteus. Davi recuperou-a e levou-a para Jerusalém, instalando-a em casa de Obedom e depois na tenda. Hoje, finalmente, entra no templo. Daí sairá apenas para algumas procissões, até a destruição da cidade e do templo em 587 a.C. Nessa altura, Deus seguirá os desterrados para a Babilônia. Ezequiel irá descrever o regresso da glória ou presença divina à sua morada em Jerusalém, como um novo êxodo. O êxodo é a história de uma caminhada guiada por Deus presente, que a nuvem esconde e revela, de uma relação entre Deus e o homem, cada vez mais profunda e pessoal, de que a glória do Senhor é um sinal luminoso, resplendor consistente que brilha no rosto de quem Deus encontrou. É esta história que o templo encerra, no sinal da arca. O mistério da presença de Deus no meio dos homens atinge a sua máxima expressão na encarnação, quando Deus vem viver pessoalmente no meio de nós. No Evangelho, Jesus acaba de atravessar o lago de Genezaré, unindo a margem leste, onde habitam os pagãos, com a margem oeste, onde habitam os hebreus. A descrição de Marcos lembra-nos as promessas messiânicas. Acorrerão ao monte do Senhor todas as gentes. Virão muitos povos e dirão: Ele nos ensinará os seus caminhos. Virão povos e habitantes de grandes cidades, e os habitantes de uma cidade irão para outra, dizendo: Vamos contemplar a face do Senhor. Todos os que se reconhecerem carecidos de salvação dirigem-se a Jesus. Diante dele estão expostas todas as misérias humanas. As pessoas não se deixam dominar pela vergonha, mas agem com confiança. Basta que o Senhor lhes toque, apenas com as franjas das suas vestes. Assim se cumpre a palavra do profeta. Assim fala o Senhor do universo. Naqueles dias, 10 homens de todas as línguas das nações tomarão um judeu pela dobra do seu manto e dirão: Nós queremos ir convosco, porque soubemos que Deus está convosco. Não precisamos de nos esforçar para demonstrar que no Evangelho se tratava sempre de verdadeiros milagres, e não de casos idênticos àqueles de que fala hoje a parapsicologia. Uma correta cristologia não exige que Jesus fosse um super-homem.
Marcos não usa métodos racionalistas para demonstrar a divindade de Jesus. Aliás, para ele, a fé é um dom gratuito de Deus, que geralmente precede os milagres. O interessante é que as pessoas perceberam que a mensagem do Evangelho não era algo de abstrato, de puramente filosófico, mas que implicava a melhoria da sua situação. Se intuindo que Deus estava com Jesus, acorriam a ele, depois de estarem com ele, partiam gritando: Deus está conosco e a nosso favor em Jesus. Jesus é o verdadeiro e definitivo templo, onde habita a plenitude de Deus. E nós participamos da sua plenitude. A sua humanidade é a realidade que o templo prefigurava. Deus no meio do seu povo. Mas em Jesus, a arca da aliança não quer permanecer fechada no Santo dos Santos. Anda pelos caminhos dos homens e vai-lhes ao encontro. Alguns morreram por terem tocado na arca, mas Jesus deixa-se encontrar e deixa-se tocar. O Antigo Testamento relata que o Santo dos Santos era inacessível ao povo, que devia permanecer fora dele. Mas no Novo Testamento, em Cristo, nós estamos em Deus, unidos a Ele, com as varas à cepa, como membros do seu corpo. A Igreja é hoje para nós o corpo de Cristo. A Igreja prolonga-lhe a humanidade na história e no espaço, para que toda a família humana se torne santuário do encontro entre Deus e os homens. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje, para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria e de todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.